Meu nome é Brenna Lockwood, tenho 38 anos. Há 3 semanas, eu estava parada na entrada de uma sala de jantar privada na Nova Inglaterra, assistindo meu irmão mais novo levantar um copo de uísque e dizer, na frente de umas 30 pessoas, que eu não tinha pago nenhuma parte do jantar de aniversário dos meus pais. Minha tia bateu palmas uma vez e soltou que a família de verdade devia aproveitar a noite. Minha mãe ficou olhando para o prato, meu pai para o copo. Eu apenas coloquei o guardanapo sobre a mesa, peguei meu casaco e saí sem dizer nada. 60 minutos depois, o gerente do restaurante voltou pela porta de madeira carregando uma pasta de couro com a conta, e a mesa inteira ficou em silêncio absoluto. Mas antes de contar o que tinha dentro daquela pasta, deixa o like, se inscreve no canal e comenta de onde você está assistindo e que horas são aí. Agora, deixa eu te levar de volta para uma quinta-feira à tarde, 3 semanas antes da festa. Eu estava no meu escritório, eram 16h17, quando o telefone tocou e apareceu a manha na tela. Fechei a planilha que estava usando e atendi. Brenna, querida, a voz dela tinha aquele tom fino, meio culpado, que ela usava quando queria pedir algo. Você tem um minuto? Eu respondi que sempre tinha tempo para ela e perguntei o que estava acontecendo. Ela disse que era sobre o aniversário de 35 anos de casamento com meu pai. Fez uma pausa e comentou que o Mason tinha dito que ia organizar tudo, mas estava ocupado demais, com a Tiffany, com o trabalho. Eu sabia exatamente o quanto meu irmão estava ocupado. Ele tinha só um emprego e estava a 3 horas de completar 40 anos. Pedi para ela falar direto o que precisava. Ela perguntou, com jeitinho, se eu podia ver um restaurante, um lugar bonito, disse que odiava pedir isso. Mas não era um pedido de verdade, era o que ela sempre fazia. Deixava toda a logística da família cair no meu colo e chamava isso de favor. Olhei para a foto da Mia na minha mesa, minha filha de 7 anos, sorrindo banguela na praia. Depois olhei para os relatórios acumulados atrás do e-mail aberto. Lembrei dos últimos 3 aniversários, dos 2 últimos natais, do chá de bebê, do funeral da minha avó Margerie. Respirei e disse que eu cuidaria disso. Ela agradeceu. Disse para eu não me preocupar com o dinheiro, que eu e o Mason poderíamos dividir. Eu nem corrigi. Só disse que a amava e pedi para mandar um beijo para o meu pai. Desligamos. Fiquei em silêncio por uns 30 segundos, olhando o cursor piscando na tela, até abrir uma nova aba e pesquisar a sala de jantar privada, Connecticut, 30 convidados. Eu disse sim naquela tarde, como sempre dizia. Foi o último sim fácil da minha vida. Cheguei em casa às 6h30, e o cheiro de cebola com tomilho já estava no ar antes mesmo de eu largar a bolsa. O Ada estava no fogão, faca na mão, cortando uma xalota com a calma de sempre. Ele me cumprimentou, eu retribuí, pendurei o casaco e contei que minha mãe tinha ligado. Ele levantou o olhar e perguntou se o Mason tinha deixado tudo nas minhas mãos de novo. Eu confirmei com a cabeça. Adam pousou a faca e perguntou se eu queria que ele fosse comigo ver os lugares, ou então para a festa quando acontecesse. Eu disse que ele já iria de qualquer jeito. Eu disse que ficaria no carro se fosse preciso. Nisso, a Mia veio correndo da sala, de pijama e com uma meia só no pé. Mamãe, eu desenhei você. Ela colocou um papel colorido nas minhas mãos, um bonequinho com um cabelo enorme e uma maleta. Mamãe, tá lindo, meu amor. Ela me olhou curiosa e perguntou se a gente ia ver a vovó em breve. Eu me ajoelhei e disse que sim, que a vovó e o vovô iam fazer uma grande festa de aniversário de casamento e que iríamos juntos. Mia fez uma pausa, daquele jeito que criança faz quando está guardando algo por dentro, e comentou que a vovó não tinha ido ao aniversário dela. Eu confirmei baixinho. Então ela perguntou se a vovó iria a essa festa. Respondi que sim, claro, afinal era a festa dela. Mia pareceu aliviada, pegou o desenho de volta e disse que levaria para entregar. Saiu correndo de novo para a sala. Eu olhei para o Ada, que me observava com aquela expressão calma e cansada de quem já conhecia bem todas as ausências da minha família. Eu disse que seria só uma festa, nada além disso. Ele respondeu que estaria comigo em qualquer decisão, sem dar opinião, como sempre fazia. Era o jeito dele, depois de 10 anos de casamento, a parceria mais silenciosa e firme que eu tinha. Na sexta-feira à noite, às 21h14, o Mason ligou. Eu estava na banheira, lendo algo que nem lembraria depois.
Ele começou com uma animação meio forçada, dizendo que minha mãe comentou que eu estava cuidando da festa e agradecendo por eu a assumir. Esse era o jeito dele de chamar qualquer responsabilidade que ele tinha deixado para trás. Perguntou onde seria, disse que precisava ser um lugar bonito, porque nossa mãe merecia. Depois veio o assunto do dinheiro, falou que cuidaria disso, mas logo corrigiu dizendo que seria melhor dividir meio a meio e que o nome dele deveria estar na fatura. Fiquei em silêncio, sabendo que ele sempre falava mais quando o outro não interrompia. Ele explicou que as coisas estavam apertadas por causa da nova linha de skincare da Tiffany, mas que acertaria depois, só queria que o nome dele aparecesse, caso alguém perguntasse, para parecer que nós dois estávamos organizando tudo juntos. Não era ajuda, era só querer o crédito. Chamei pelo nome dele e disse que o convite teria apenas o nome dos nossos pais, porque era o aniversário deles. Ele tentou insistir, falando de colocar um oferecido por, mas eu cortei dizendo que resolveríamos isso na festa. Ele respondeu rápido, disse que me amava e desligou, como quem encerra uma conversa antes de ser confrontado. Fiquei sentada na beira da banheira, com um roupão de hotel que eu mesma tinha comprado, pensando em quanto tempo eu deixei ele construir essa versão distorcida das coisas sem nunca corrigir. Eu conhecia esse roteiro de cor, depois de 15 anos vivendo isso. Só que dessa vez eu não ia seguir o script. Decidi pagar tudo por um motivo específico. No julho passado, minha mãe precisou tirar a vesícula. A cirurgia correu bem, mas a conta não. O negócio do meu pai tinha desacelerado na primavera, daquele tipo de fase em que você não conta tudo em casa, só muda as planilhas de lugar e finge que está sob controle. Eu sabia disso porque todo mês de abril eu cuidava dos impostos deles, e os números sempre contavam histórias que meu pai nunca teria coragem de dizer em voz alta. Por isso, eu já imaginava exatamente o que aconteceria se eu falasse para minha mãe o valor real de um jantar de aniversário para 35 pessoas. Ela diria não, sugeriria fazer algo simples em casa, e falaria isso de coração. Meu pai concordaria na hora, aliviado, mesmo sem admitir. E o Mason, ele ia insistir em fazer algo maior, prometer ajudar, e depois simplesmente não mandaria nada. No fim, quando a conta chegasse, meus pais dariam um jeito de cobrir a diferença, e minha mãe ficaria com aquele sorriso apertado, discreto, de quem está pagando para estar presente na própria celebração. Eu não queria isso. Em setembro, eu tinha recebido um bônus de verdade. Fui promovida a consultora sênior, ganhei novos clientes, e pela primeira vez meu nome apareceu na porta da empresa. O valor era suficiente para pagar todo o jantar sem pesar no meu bolso. Então decidi resolver tudo sozinha, em silêncio. Disse para minha mãe que o restaurante oferecia um pacote fechado, com preço fixo e desconto incluído. Pedi para ela não se preocupar. Não era para provar nada, nem criar uma situação. Eu só queria que, no jantar de 35 anos de casamento, ela pudesse sentar, pegar o garfo e aproveitar sem ficar fazendo contas na cabeça. Esse era o plano. E ele durou 3 semanas. O Imber House ficava na beira de uma estrada simples, em Farmington, a uns 40 minutos da cidade dos meus pais. Era um antigo celeiro transformado em um espaço elegante, desses que já aparecem em revista de arquitetura. Fui até lá numa terça de manhã para conhecer o lugar e falar com a gerente. O nome dela era Camila Ortiz. Usava um blazer escuro, tinha um olhar firme e um aperto de mão direto, de quem resolve as coisas. Ela me conduziu até a sala principal, com um teto alto, lareira de pedra e uma mesa longa de madeira que acomodava mais de 30 pessoas. Também havia uma entrada privada pelo jardim. Ela comentou que minha mãe ia adorar o ambiente e perguntou a data do evento. Respondi, sábado, 18 de outubro, às 7 da noite. O número de convidados seria entre 30 e 32. Falamos do menu, 3 pratos servidos à mesa, opções de salmão, filé e frango marsala, bar aberto, vinhos escolhidos pela casa e um brinde por volta das 8. Ela anotava tudo rapidamente. Explicou que o depósito inicial seria de 1.500 e que o restante seria cobrado no final do evento, no cartão deixado registrado. Confirmei que usaria meu Amex. Ela perguntou sobre alergias e convidados difíceis. Dei uma risada curta e disse que dependia da definição. Ela sorriu de forma profissional e perguntou se havia alguém específico que ela deveria conhecer. Eu disse que meu irmão provavelmente tentaria levar o crédito ou até pagar uma parte só para parecer que organizou algo, e pedi que não deixassem isso acontecer.
Ela entendeu na hora. Assinei o contrato. Meu nome ali, Brenna Lockwood, como anfitriã. Ela me entregou uma cópia numa pasta e disse que, para qualquer mudança, eu deveria falar diretamente com ela, não com a recepção. Me deu o cartão com o número pessoal. Agradeci e fui para o carro. O céu de Farmington estava limpo, aquele azul típico do fim de outubro que dá uma falsa sensação de que tudo vai dar certo. Coloquei a pasta no banco do passageiro e dirigi de volta para Boston. No domingo, fui até a casa dos meus pais para ajudar minha mãe a imprimir os cartões com os nomes dos convidados. Meu pai estava na garagem, fingindo consertar o soprador de neve. O Tesla do Mason já estava na entrada, com placa nova, de 2 semanas. Ele me recebeu na cozinha com um tapinha nas costas e aquele jeito descontraído. Fez um comentário sobre eu ter trazido papel mais sofisticado, como se fosse grande coisa. Mia saiu correndo para procurar o avô, e eu comecei a organizar os cartões na mesa de jantar. Minha mãe me entregou a lista de nomes. Foi então que ouvi meu pai, falando baixo na cozinha. Ele mencionou 18 mil para o Mason. Minha mãe pediu silêncio, disse para ele não comentar nada comigo, que eu só ficaria preocupada. Fiquei parada, sem me mexer. Meu pai repetiu o valor, com a voz cansada, dizendo que Mason nem tinha tocado no assunto. Minha mãe suspirou, aquele suspiro que eu conhecia melhor do que qualquer palavra, e pediu para deixar isso para depois da festa. Saí dali antes que me vissem. Minhas mãos estavam geladas. Pouco depois, Mason entrou, pegou uma cerveja e veio com aquele sorriso leve de quem está prestes a tirar alguma vantagem. Perguntou se eu ainda tinha uma chave reserva da casa da minha mãe, aquela que usei depois do feriado quando a Mia dormiu por lá. Respondi que estava na gaveta de sapatos. Ele disse que era só por precaução. Perguntei a precaução de quê, mas ele só deu uma piscadinha e saiu. Fiquei observando enquanto ele atravessava o quintal até a garagem, indo falar com meu pai como se não tivesse nada a esconder. Voltei para a lista e escrevi mais um nome, mas meus dedos tremeram por um instante. Na quinta-feira, 4 dias antes da festa, minha tia Denise ligou. Eu estava no escritório, e ver o nome dela na tela já causava aquele incômodo imediato, quase físico. Atendi. Ela falou de forma direta, perguntando se eu estava organizando o jantar. Confirmei. Então começou com as preocupações, se o ambiente não seria barulhento, se o lugar seria adequado para minha mãe, se o cardápio considerava as preferências dela. Expliquei que a sala era privada, tranquila, e que havia opções de salmão e frango, então minha mãe poderia escolher. Houve uma pausa, e ela respondeu com um tom meio desapontado, como se não esperasse que eu tivesse pensado em tudo. Depois disso, comentou que o Mason vinha fazendo muito pelos meus pais, cuidando de compras e consultas médicas, insinuando que talvez eu não percebesse isso por estar sempre distante. Eu disse que reconhecia, sem entrar no jogo dela. Ficou aquele silêncio carregado, claramente esperando alguma reação. Não dei. Então ela pediu que eu chegasse cedo no sábado, dizendo que a família de verdade deveria estar lá para receber os convidados. Meu maxilar travou na hora. Respondi que chegaria no horário da primeira pessoa e desejei boa noite, desligando antes que ela continuasse. Ada levantou os olhos do sofá, onde estava corrigindo um desenho técnico, e perguntou quem era. Eu disse que era Denise e repeti o comentário dela sobre a família de verdade. Ele deixou o papel de lado e, com calma, só disse que faltavam 3 dias. Eu apenas concordei com a cabeça e coloquei o celular virado para baixo no balcão da cozinha. Lá fora, o poste da esquina acendeu mais cedo, como sempre acontecia quando o outono começava a pesar de verdade. Aquela frase, família de verdade, ainda ia voltar no sábado, mais alta, na frente de todo mundo. Ela já vinha ensaiando isso. Na quarta-feira antes da festa, Mason pediu para a gente se encontrar para um café, dizendo que queria alinhar os últimos detalhes. Ele apareceu com a Tiffany. Ela era bonita, daquele jeito impecável e meio rígido de quem constrói a própria imagem o tempo todo. Cabelo loiro bem claro, bolsa de marca, e uma risada que parecia sempre chegar um pouco atrasada. Ela me cumprimentou com um abraço e disse que Mason tinha falado muito sobre a organização da festa. Eu apenas respondi que imaginava. Sentamos. Mason pediu um cortado como se fosse algo habitual na vida dele.
Então começou a falar que ele e Tiffany estavam comentando o quanto era generoso da nossa parte dividir os custos. Tiffany concordou na hora, dizendo que Mason tinha insistido em pagar a maior parte, porque eu tinha uma filha e ele podia arcar com mais. Ela disse que admirava isso nele. Mason não olhava para mim, só mexia na espuma do café. Naquele momento, eu podia encerrar tudo ali. Podia olhar para ela e dizer a verdade, que ele não estava pagando nada, e ver a expressão dela mudar. Eu podia. Mas no dia seguinte Mia teria uma apresentação na escola, e minha mãe tinha esperado 35 anos por aquele jantar. E eu não ia usar aquilo para constranger alguém que só estava repetindo uma história que eu mesma deixei existir por tanto tempo. Então só disse que resolveríamos tudo depois da festa. Mason soltou o ar, aliviado. Tiffany apertou a mão dele e elogiou o quanto ele era um bom irmão. Eu disse que ele estava tentando, com a voz completamente neutra. Ele levantou os olhos rápido para me observar, como se quisesse medir o que eu realmente quis dizer. Eu sorri de leve, sem mostrar os dentes. Terminamos o café, eu paguei as 3 bebidas, Tiffany agradeceu e Mason disse que falaríamos no sábado. No carro, fiquei com as mãos no volante por 2 minutos antes de ligar o motor. Mais um gesto de gentileza. O último. Na sexta-noite, eu estava no escritório de casa atualizando a lista final de confirmações quando Mia apareceu, cabelo ainda molhado do banho. Ela perguntou por que eu não estava sorrindo. Eu disse que estava, mas ela respondeu que meus olhos não mostravam isso. Dei uma risada leve, e ela subiu no meu colo, com aquele cheiro de sabonete e do shampoo do pai. Então comentou que a Tiffany tinha ligado para ela no dia anterior, depois da escola, e disse que o tio Mason estava pagando uma festa enorme para a vovó, que ele era muito generoso. Senti a tensão voltar no meu maxilar. Girei a cadeira para ficar de frente para Mia e segurei as mãos pequenas dela. Disse para ela prestar atenção por um segundo, que pessoas realmente generosas não precisam anunciar isso o tempo todo, que quem faz o bem de verdade costuma ser discreto. Ela pensou um pouco e perguntou se isso queria dizer que o tio Mason não era. Eu disse que não foi isso que eu falei, só que ser barulhento não significa ser verdadeiro. Ela sentiu, bem séria, como se tivesse entendido algo importante. Eu mandei ela ir escovar os dentes. Já na porta, ela virou e perguntou se eu era uma pessoa generosa e silenciosa. Eu apenas mandei ela ir escovar os dentes. Ela sorriu e saiu correndo. Fiquei sentada na minha mesa por um tempo depois disso. Então peguei o celular, abri o bloco de notas e digitei uma única frase: depois de sábado, eu não sou responsável por histórias que não são minhas. Salvei, desliguei a tela e fiquei olhando a lista de nomes mais uma vez. 32 pessoas. Salmão, frango, filé. E algo dentro de mim, que parecia solto há anos, finalmente encaixou no lugar. Sábado ia chegar. Eu estaria lá. Seria educada. Pagaria a conta que eu tinha concordado em pagar. E alguma coisa, não tudo, mas alguma coisa ia terminar. No sábado de manhã, às 10 horas, cheguei ao Ember House. 3 horas antes dos convidados. Minha mãe queria ver tudo antes, e eu também queria estar lá primeiro. Camila me encontrou na entrada lateral com uma prancheta na mão e uma caneta presa no cabelo. Senhora Lockwood, por aqui. A sala oque já estava pronta. Toalhas brancas, luz âmbar baixa, arranjos de trigo seco com rosas claras. Exatamente como eu tinha mostrado para a florista no celular. Minha mãe ia chorar por causa das flores. Eu sabia disso. Está perfeito, eu disse. Tudo estava exatamente como planejado. Tudo. Andamos pela sala. Camila apontou uma mesa lateral de madeira perto da saída. Aqui é a área de fechamento. Cartão em arquivo. Final do serviço. Eu rodo a cobrança por volta das 21h30, se tudo ocorrer no horário do bolo. Certo. Ela hesitou um pouco e mudou o tom, mais cuidadoso. Só para alinharmos expectativas, senhora Lockwood, se algo mudar hoje, qualquer coisa, e a senhora quiser cancelar a autorização, existe uma janela de 60 minutos a partir da ligação. Depois disso, eu preciso processar a cobrança. Eu olhei para ela. Não vai chegar nesse ponto. Ela assentiu com um sorriso profissional. Claro.
Mas a gente sempre se prepara. Ela me entregou outro cartão, embora o número já estivesse impresso, e escreveu o celular à mão no canto. Guardei na carteira, atrás da minha identidade. Obrigada, Camila. Sua mãe vai amar isso. Voltei para o saguão. A luz das arandelas era quente, tranquila. Um garçom passou com uma bandeja de taças de vinho polidas, refletindo o brilho das lâmpadas. Aquele cartão na minha carteira acabou sendo a coisa mais importante que eu carreguei o dia inteiro. Os convidados começaram a chegar entre 18h40 e 18h55. Primos que eu não via desde o Natal de 2019, o antigo encarregado da oficina do meu pai, vizinhos da rua onde eu cresci. Eu cumprimentei cada um deles. Adam ficou ao meu lado, a mão leve nas minhas costas, sorrindo, apertando mãos com facilidade. Denise chegou às 18h44, de terno azul marinho. Me abraçou com a rigidez de quem não está abraçando de verdade. Brena, ainda bem que você veio. Achei que o trabalho ia te prender. Trabalho não me impede de estar com meus pais. Ela deu 2 tapinhas no meu braço e seguiu andando. Mason e Tiffany chegaram às 18h50. Mason parou na entrada da sala OC e soltou um assobio baixo, alto o suficiente para fazer as primeiras cabeças se virarem. Uau, uau! Tiff, olha isso aqui! Tiffany olhou ao redor e abriu um sorriso. Amor, isso aqui está lindo. Eu falei que ele ia escolher um lugar incrível. 2 primos se viraram para o Mason com aquele olhar de aprovação fácil. Mason, você se superou. Qualquer coisa pelos meus pais, ele respondeu com uma humildade ensaiada. Eu estava a uns 3 metros dali, na mesa de boas-vindas, assinando o livro de memória da família. Não levantei a cabeça. Senti a mão do Adam nas minhas costas apertar de leve um gesto curto, quase silencioso. Eu escrevia feliz 35 anos. Amamos vocês com a tinta azul da minha avó. Assinei meu nome completo, fechei o livro e deixei a caneta de lado. Mason atravessou o salão como se tivesse construído tudo aquilo com as próprias mãos. Cumprimentava todo mundo, ria baixo quando recebia elogios, colocava a mão no ombro do antigo encarregado do meu pai e chamava de Antiwall, como se isso sempre tivesse feito sentido. Tiffany estava ao lado dele sorrindo para tudo, como se fosse parte da apresentação. Eu me virei para o Adam. Deixe ele aproveitar o momento, falei baixo. Ele só assentiu. Por enquanto. Meus pais chegaram às 18h57. Minha mãe usava um vestido azul escuro que eu nunca tinha visto. Meu pai vestia o terno grafite do casamento, ajustado várias vezes ao longo dos anos. Entraram de mãos dadas, do jeito que só faziam para foto. Pai, mãe. Minha mãe já estava com os olhos brilhando. Oh, meu bem, ela me abraçou forte, mais tempo do que o normal. Encostou no meu ombro e sussurrou, isso aqui está demais, demais mesmo. Obrigada, e agradece o Mason também. Eu fiquei parada por um segundo. Eu te amo, mãe. Fala isso pra ele também, querida. Eu me afastei com um sorriso pequeno. Eu falo. Meu pai me deu aquele abraço rápido, de um braço só, padrão dele. Bom trabalho, filha. Ficou muito bom. Era sempre isso. A mesma aprovação curta, repetida por décadas, como se fosse suficiente. A Mia veio correndo logo depois, segurando um papel. Vovó. Eu fiz um desenho para você. Minha mãe se abaixou. Oh, meu amor, deixe eu ver. Antes que ela terminasse, a voz da Denise cortou o salão. Linda, vem sentar aqui comigo. A mesa principal já está enchendo. Minha mãe já foi se levantando meio sem pensar. Só um minutinho, Den. Linda, agora. Ela fez um carinho rápido no cabelo da Mia, levantou e seguiu a Denise sem olhar para trás. A Mia ficou parada, com o desenho na mão. O papel já estava amolecendo nas bordas. Eu me ajoelhei. Filha, a vovó vai ver depois do jantar, tá? Agora ela precisa ficar ali sendo a pessoa importante da noite. Tá bom. Ela me entregou o desenho. Você segura pra mim? Seguro. Levei ela até nossa mesa, a 2, perto da entrada. O Adam puxou a cadeira para ela.
Eu enfiei o desenho entre o cesto de pão e meu copo d'água, onde eu ainda podia ver. Os aperitivos chegaram às 19h20. Mini bolinhos de caranguejo, sopinhas em pequenas xícaras. O tipo de momento em que o ambiente muda, porque todo mundo percebe que a noite vai ser boa. Às 19h27, Mason se levantou. Ele bateu levemente na taça com uma faca. Ping, ping, ping. Gente, posso ter um minuto? O salão ficou em silêncio. Meu pai levantou o olhar. Minha mãe levantou o olhar. Mason, ele continuou, 35 anos. 35 anos que esses dois estão se aguentando. Risos pela sala. Tiffany e eu queríamos fazer algo especial. Então escolhemos esse lugar. Montamos o menu, conversamos com o chefe, porque nossa mãe e nosso pai merecem o melhor. Algumas taças se ergueram. À mãe e ao pai. À família. A família, repetiram. Todo mundo bebeu. Minha mãe enxugou os olhos com o guardanapo. Meu pai limpou a garganta 2 vezes. Eu não bebi. Segurei a haste da taça e observei meu irmão voltar a sentar como quem tira um figurino que nunca foi dele. A Denise levantou antes mesmo do tilintar terminar. Eu também quero falar uma coisa. Ela ergueu a própria taça. Família de verdade não é quem manda cartão. É quem aparece ano após ano. Quem não vai embora. Por meio segundo, o olhar dela caiu em mim. Depois voltou para minha mãe. Aos que ficaram. Aos que ficaram. Minha mãe não me olhou. Meu pai também não. O Adam, do meu lado, apenas pegou o garfo como se nada estivesse acontecendo. Inteligente. Não alimenta isso ainda. Coloquei minha taça de volta na mesa, ainda cheia. Eu ainda tinha 45 minutos para continuar sendo educada. Consegui 38. Preciso parar aqui por um segundo. Se você já esteve numa mesa onde alguém levou crédito por algo que você pagou, enquanto as pessoas que você ama fingem que não veem, deixa um like e comenta envia para eu saber que você tá aqui comigo. Porque o que vem depois ainda é pior. Antes de eu te contar o que meu irmão disse às 20h10 aquela frase que eu nunca mais esqueci, eu preciso saber se você ainda tá aqui. Agora, de volta ao Ok Room. 19h35. O prato principal chegou às 19h41. Vi os pratos passando. Minha mãe ficou com o salmão, sem alcaparras. Eles lembraram. Na minha mesa, 2 primos do meu pai, Alice e Paul, tentavam puxar conversa comigo. Gente boa. Alice era higienista dental. Paul criava Golden Retrievers. Esse lugar é lindo, Brenna. Que bom que gostou, Alice. Mason caprichou mesmo, né? O Ada levou o vinho à boca. Não me olhou. É uma sala bonita, eu disse. Cortei o filé no prato. Mastiguei. Tinha gosto de papel e ferro. Na mesa principal, a Denise ria alto de alguma coisa que minha mãe falou, aquela risada ensaiada, que ocupa espaço demais. Com 18 anos ela disse que ia para Boston. Linda entrou na minha cozinha e chorou por 1 hora inteira. Lembra disso, Linda? Minha mãe soltou um riso curto, educado. Alice me olhou de canto. Paul encarou o prato. O Ada se inclinou. Brenna, fala comigo. Dor de cabeça, a gente vai embora. Não. Eu fico até o bolo. Ele assentiu e voltou a comer devagar, sem insistir. A Mia, ao meu lado, estava montando uma fortaleza com o pão. Mamãe, posso comer sorvete antes da vovó apagar as velas? Hoje não tem vela, meu amor. Só bolo. Ela pensou um pouco. Tá bom então. Passei a mão no cabelo dela. E me disse que ficaria mais 30 minutos. Eu ia comer. Ia sorrir para os primos. Ia estar presente quando minha mãe cortasse o bolo. Consegui ficar 29 minutos a mais. Mason apareceu na nossa mesa às 19h53. Já estava no segundo uísque, a gravata afrouxada, o cheiro de confiança demais no ar. Ele bateu a mão nas costas da minha cadeira. E aí, sis,
ficou chateada por não estar na mesa principal? Tiffany não estava com ele. Melhor assim. A mesa principal é para quem fez isso acontecer, né? Ele deu aquele sorriso aberto, como se fosse engraçado por definição. Brincadeira, gente, calma aí. Olhou para Alice e propôs como se buscasse plateia. Sisters, né? O sorriso da Alice travou no meio do caminho. Mason, eu disse. Quantos whiskies você já tomou? Ele piscou. O quê? Quantos? Você não sabe responder? Ele soltou uma risada curta. Vai, Brenna, volta pra tua mesa. Eu tô comendo aqui. Endireitou o corpo, mas o sorriso já não segurava direito. Algo atrás dele começou a falhar. Você costumava ser mais divertida. Volta, Mason. Ele foi. Foi daquele jeito meio ensaiado, como criança que obedece quando a mãe chama na frente dos outros. No caminho ainda deu tapinha no ombro de um primo, como se estivesse mantendo a performance até o último segundo. Tiffany ficou olhando. Parada. Em silêncio. A expressão dela mudou aos poucos. E, pela primeira vez naquela noite, ela parecia estar entendendo alguma coisa que não queria ver. O Adam soltou um ar longo pelo nariz. Quer ir embora agora? Não. Mia. Não agora, Adam. A Mia puxou minha manga. Mamãe, por que o tio Mason tava estranho? Porque ele bebeu demais, meu amor. Ah, tá. E voltou pro castelinho dela feito de guardanapo e imaginação. O Paul, do outro lado, falou baixo. Brenna, se precisar de qualquer coisa. Obrigada, Paul. Continuei comendo. Cortei mais um pedaço do prato, mesmo sem sentir gosto. Não tremi. Minha mão não falhou. Mas tinha um relógio dentro de mim que não parava mais. Os pratos tinham acabado de ser recolhidos quando a Mia puxou minha manga de novo. Mamãe? Oi, amor? Por que a vovó não me abraçou? Parei. Dobrei o guardanapo devagar. O Adam ficou imóvel. Ele não ia entrar nessa conversa. Ele sabia. Aquilo era meu. Vem cá, filha. Ela subiu meio no meu colo, as pernas balançando fora da cadeira. O desenho ainda estava entre nós, amassando um pouco a toalha branca. Mamãe, a vovó não gosta de mim? Ela gosta de você, meu amor. Então por quê? Respirei fundo. Senti Alicia fingindo que não ouvia 2 mesas depois. Não importava. Às vezes, adulto faz escolhas que não combinam com o que ele sente. Entende? Mais ou menos. E às vezes ele deixa outros adultos dizerem como ele tem que agir. Isso não é certo. A tia Denise mandou ela? Mandou. Isso é feio. É, filha, não é bonito. Ela pensou, mordendo o lábio. Mamãe, você ainda gosta da vovó? Gosto. Mesmo assim? Mesmo assim. A frase saiu antes de eu organizar. Sem ensaio. Simples. Limpa. Como se já estivesse esperando para ser dita. Gostar de alguém não quer dizer que você deixe essa pessoa te diminuir. A Mia ficou em silêncio, processando aquilo com toda a seriedade que uma criança de 7 anos consegue ter. Depois, voltou para o próprio lugar. Tá bom. Mas eu vou desenhar outro desenho para ela mesmo assim. Faz isso, meu amor. Ela pegou os lápis e começou a colorir o verso do cardápio, transformando tudo em céu. Olhei pelo salão. Meu irmão já estava de pé de novo, ajustando a gravata, varrendo o ambiente com os olhos como quem se prepara para um bis. Era o segundo momento dele da noite. 3 whiskies depois. Senti a mão do Adam encontrar a minha por baixo da mesa. Lá vem, ele murmurou. Os carrinhos de sobremesa começaram a entrar às 20h08. Creme brulee, bolo sem farinha de chocolate, a estação de café expresso acesa no canto do salão. Minha mãe acenou para mim, chamando. Eu levantei e atravessei a sala em direção à mesa principal. Eu ia dizer algo gentil. Nem lembro mais o que.
Estava a menos de 1 metro dela quando Mason levantou. De repente. Taça na mão. Uísque quase derramando. Ele me olhou e sorriu. Um sorriso treinado, daqueles que já tinham sido ensaiados várias vezes na cabeça. E falou alto. Alto o suficiente para travar talher no ar. Ei, Cis, tenta não exagerar aí na sobremesa. Você não pagou nada disso. O salão congelou. Não teve movimento nenhum. A Denise bateu uma vez palma seco, rápido, quase automático e soltou, com uma calma cortante. Deixa a família de verdade aproveitar, Mason. Silêncio. Eu contei 4 segundos pelo relógio na parede do fundo. O ponteiro pareceu se mover 2 vezes ao mesmo tempo. Minha mãe encarava o prato de sobremesa. As mãos juntas no colo, como se estivesse esperando o começo de um culto. Meu pai olhava o copo de vinho. Mandíbula travada, olhos baixos. Atrás de mim, uma cadeira se moveu. Adam se levantou. A mão dele pousou na minha lombar. Firme. Sem puxar. Só, presente. Alicia soltou um som baixo, como se tivesse levado um golpe. Paul encarou o teto. O antigo encarregado do meu pai olhou para ele esperando alguma reação. Meu pai não disse nada. E foi isso. Depois de 38 anos, eu ainda acreditava que, se esse dia chegasse o dia público, sem volta alguém ali ia se levantar comigo. Ninguém se levantou. E foi ali que alguma coisa em mim mudou de lugar. Só que ainda não tinha começado a andar. Eu não levantei a voz. Não respondi o Mason. Não respondi a Denise. Mas nesses 4 segundos, a minha cabeça estava fazendo um cálculo muito simples. O Mason sabia que eu tinha pago. Ele sabia melhor do que qualquer pessoa ali. Ele tinha acabado de se trancar dentro do próprio discurso. 10 minutos antes, ele tinha levantado aquela taça e dito que ele e a Tiffany tinham feito aquela noite acontecer. Só que aquilo agora não fechava. Porque se eu tivesse pago sequer uma parte pequena, a história dele desmoronava. Ele precisava de tudo. Precisava que eu não tivesse pago nada. Uma mentira grande sempre precisa de uma ainda maior por cima. E ele estava tentando sustentar isso ao vivo, na frente de 30 pessoas, com um copo de uísque tremendo na mão. Já a Denise não precisava de lógica nenhuma. Ela nunca precisou. Ela já tinha uma frase pronta há anos. Só estava esperando alguém encaixar o começo. Família de verdade. E o Mason tinha entregue o palco. E, na outra ponta do salão, as 2 únicas pessoas que poderiam desmontar tudo isso, estavam olhando para os próprios pratos. Eu olhei para minha mãe mais uma vez. Ela ainda não levantou o olhar. Olhei para o meu pai. Ele não levantou os olhos. E foi como se alguma coisa dentro de mim tivesse encaixado de forma limpa, definitiva. Virei as costas. Voltei para a mesa 2. Filha, eu disse para Mia, com a voz tranquila, pega seu casaco, meu amor. Tá bom, mamãe. Me virei para o Ada. Leva Mia pro carro, por favor. Já vou. Te encontro lá fora em 3 minutos. Ele pegou o casaco dela, segurou a mão pequena da Mia. Não olhou para a mesa principal. Só saiu pela porta lateral com ela. Eu dobrei o guardanapo com calma. Coloquei em cima do prato. Peguei os 2 desenhos da Mia, o primeiro e o segundo inacabado, e guardei na bolsa. Peguei minha carteira. E tirei o cartão de visita da Camila. Segurei entre 2 dedos. Então me virei. 31 pessoas. Minha mãe, meu pai, meu irmão, minha tia, meus primos, o antigo encarregado da obra do meu pai, vizinhos, todos congelados no exato instante em que a frase do Mason ainda pairava no ar. Boa noite a todos. Foi tudo o que eu disse. Atravessei o salão no meu ritmo normal. Passei pelo carrinho de sobremesa, pela lareira, pelo meu pai que ainda não tinha me olhado uma única vez. A porta lateral estava a poucos metros. Eu abri. O ar frio de outubro bateu em mim como água gelada. E eu deixei. Atravessei o caminho de pedra até o estacionamento. O som dos meus saltos era seco, curto. Sair dali não foi vingança.
Foi só a verdade aparecendo. O resto, se quiserem chamar assim, começou no carro. O Ada já tinha colocado a Mia na cadeirinha quando cheguei. Ele não perguntou nada. Apenas abriu a porta para mim e fechou depois que eu entrei. Peguei o celular. Peguei o cartão da Camila. Disquei. Ela atendeu no segundo toque. Senhora Lockwood. Camila, preciso cancelar a autorização. Silêncio. 3 segundos. Só o suficiente para ela entender que eu não estava repetindo. Entendido, senhora Lockwood. Valor total ou parcial? Total. Fica com o depósito pelo trabalho. O restante da conta, apresenta na mesa. Para quem? O homem sentado ao lado do meu pai. Mason Callaway. Calloway. Obrigada. E a gorjeta? Coloca 20%. Ele pode pagar. Sim, senhora. Camila, desculpa. Não precisa se desculpar, senhora Lockwood. Quanto tempo até levar a conta? Eles ainda estão servindo sobremesa. Vou esperar o café. Aproximo a cobrança por volta das 21h05. Obrigada. Desliguei. Coloquei o telefone no colo. O Adam olhou para mim. A mão dele encostou no meu joelho. Você tá bem? Tô. Tem certeza? Tenho. Ele ligou o carro. O SUV ganhou vida. Saímos do estacionamento de Cascalho às 20h14. No banco de trás, a Mia cantava baixinho a música de um desenho qualquer, completamente alheia ao que estava acontecendo. E talvez isso fosse o mais estranho de tudo, ela ainda estava inteira dentro do mundo dela. Pela janela, via as luzes quentes do Ember House ficando para trás. Lá dentro, minha mãe ainda não tinha levantado o olhar. E meu irmão ainda acreditava que aquela noite era dele. Eles ainda tinham mais uns 50 minutos pela frente. Eu fiz as contas mentalmente. E deixei. A estrada à noite tem um tipo próprio de silêncio. Luzes passando no canteiro central, caminhões pesados cruzando a pista com aquele ronco constante. A Mia dormiu em menos de 10 minutos, o rosto encostado na porta, entregue. O Adam dirigia sem pressa, dentro do limite. Depois de um tempo, ele perguntou. Você não chorou? Não. Vai chorar? Acho que não. Ele assentiu, sem insistir. Brenna. Oi. Eu tô orgulhoso de você. Não, ainda não. Eu tô dizendo mesmo assim. Eu olhei pela janela. A faixa amarela da estrada passando contínua. Senti um aperto no peito, mas não era tristeza exatamente. Era como largar algo que eu nem sabia que ainda estava segurando. Ada. Fala. Eu não vou mais aparecer lá. Lá onde? Naquela rotina. Casa deles. Domingo. Jantar. Tudo isso. Não enquanto eles não entenderem. Tá? E quando eu digo eles, é os dois. Minha mãe e meu pai. Eu entendi, Bren. Eu amo eles. Não é vingança. Não é punição. Eu só não vou mais sentar naquela mesa. Você não precisa se explicar para mim. Eu fechei os olhos. Chegamos em casa às 21h32. O Adam pegou a Mia no colo e subiu com ela. Eu fiquei na porta do quarto vendo ele colocar ela na cama, puxar o cobertor até o queixo e beijar o topo da cabeça dela. Ela murmurou alguma coisa dormindo, uma palavra que não deu para entender. Fiquei ali até ele sair. Depois entrei. Fiquei ao lado da cama dela por 5 minutos, só olhando ela respirar, o cabelo espalhado no travesseiro, aquele movimento leve de vai e vem. E pensei, com uma clareza estranha, eu não vou criar minha filha naquela mesa. Desci. Coloquei água para ferver. Abri a porta dos fundos. O ar de outubro tinha cheiro de fumaça de madeira e maçã fria. E fiquei esperando meu celular tocar. No Ember House, 21h05.
Mason tinha recuado um pouco da mesa principal, a gravata já solta, rindo alto demais de algo que ninguém realmente achou engraçado. O tio Owe só observava, sem rir. A Denise falava baixo com minha mãe, como se estivesse conduzindo uma conversa paralela. Minha mãe assentia sem realmente ouvir. Meu pai girava o copo de água entre os dedos, repetindo o mesmo movimento. E então Camila Ortiz entrou no salão. Ela carregava uma pasta de couro preto, postura reta, calma demais para ser coincidência. Parou direto ao lado da cadeira do Mason. Não sorriu. Não hesitou. Senhor Calavai. Mason deu um meio sorriso. Sim? O que foi? Ela colocou a pasta na mesa e abriu só o suficiente para ele ver os papéis. A senhora Lockwood informou nesta noite a retirada da autorização de pagamento. O sorriso dele sumiu um pouco. Como assim? O valor restante referente ao salão privado, serviço de bar, taxa de serviço e gorjeta de $5.817,50. Silêncio. Aceitamos cartão de crédito, débito ou cheque administrativo. O prazo do salão encerra às 21h30. A sala inteira parou. Talheres suspensos. Conversas mortas no ar. Respirações presas. Mason piscou. Desculpa, quem? Senhora Brenna Lockwood. Responsável pela reserva. Ele riu uma vez, curto. Ela não tá aqui. Correto, senhor. Ela já se retirou. O valor é devido. Tiffany, 2 lugares ao lado, colocou a taça de vinho na mesa com uma calma lenta demais para ser natural. Os olhos dela foram do folio para o Mason, depois voltaram para o folio outra vez. A Denise se endireitou na cadeira. Minha mãe virou o rosto devagar, sem entender. Meu pai ainda não tinha se mexido. Continuava com o copo de água girando entre os dedos, mas agora olhava fixamente para a mesa. Mason soltou uma risada curta, forçada, dessas que tentam transformar impacto em piada. Isso tem que ser um engano, né? Isso aqui, minha irmã não pagou isso. Tenho o contrato assinado, Sr. Calavai, disse Camila. O depósito de $1.500 foi feito há 3 semanas no cartão pessoal dela. Traga o contrato, ele insistiu, ainda tentando manter o tom leve. Posso trazer uma cópia, se ajudar. O Paul, marido da Alicia, falou devagar. Mason, você acabou de brindar dizendo que você e a Tiffany pagaram tudo isso. Eu paguei. A gente pagou. Ou pagou ou não pagou, Paul respondeu, seco. Mason, para com isso, alguém murmurou. A Tiffany levantou. A cadeira raspou no chão. Espera. Mason, o que exatamente eu contribuí para isso? Amor, senta aqui. Não. O que a gente contribuiu? Situa. O que a gente contribuiu, Mason? O silêncio que veio depois não foi silêncio comum. Foi vazio. A Denise tentou preencher. Olha, deve ter algum mal-entendido. A Brenna às vezes exagera. Camila, querida, isso aqui é coisa de família. Camila não se mexeu. Eu estou apenas apresentando o valor em aberto, senhora. O contrato fala por si. Mas ela saiu no meio da festa, isso não é? O contrato fala por si, senhora. A Denise fechou a boca. O tio Owe, o antigo encarregado do meu pai, olhou direto para ele. Bob. Meu pai ergueu os olhos pela primeira vez. Bob, quem tá pagando isso, filho? Ele não respondeu de imediato. Olhou para o Mason. Para Denise. Para minha mãe. Minha mãe já estava chorando, baixo, no guardanapo. A Denise levantou de novo, como se assumisse controle do ar da sala. Tá bom. Tá bom. Vamos com calma. Vamos esclarecer isso. Ela adotou aquele tom de reunião de igreja, firme, como se todo mundo tivesse obrigação de obedecer. Camila, isso aqui é uma questão de família. A gente resolve entre a gente. Não precisa expor ninguém. Senhora, não existe exposição. Eu estou apresentando uma cobrança.
Mas a Brenna abandonou os próprios pais no aniversário deles. A Tiffany, ainda de pé, falou seca. O Mason disse que a gente ia pagar metade. Agora não, Tiffany. Agora não. Quando então? Agora não. Ela sentou de repente. Pegou a taça, ficou olhando para ela, e depois colocou de volta na mesa sem beber. Mason abriu a carteira. E essa parte, eu só soube depois. Pelo Paul. Pelo meu pai. Pela minha mãe numa ligação quebrada. Ele tirou um cartão como quem tenta segurar alguma coisa que está escorregando. Entregou para Camila. Ela foi até a lateral da sala, onde havia um leitor portátil. Passou o cartão. Bip, bip. Um som curto, seco, desagradável. Declinado, Sr. Calavai. O rosto dele perdeu a cor. De novo. Ela passou novamente. Mesmo som. Outro cartão. Ele tinha 3. Cada um deles falhou. O último foi o Visa pessoal da Tiffany. Quando ele puxou esse cartão, ela virou a cabeça na mesma hora. Você tá brincando comigo, Mason? Amor, calma, eu só. Isso é o meu cartão? Eu vou devolver, eu juro. Meu Deus do céu. A Camila nem chegou a passar. Ela segurava o cartão entre 2 dedos, esperando, sem pressa, sem emoção. A Denise ainda estava de pé, segurando a cadeira como se fosse a única coisa mantendo ela equilibrada. Isso é um absurdo, ela soltou, a voz já perdendo força. Ninguém respondeu. Meu pai levantou. Devagar. Ele tinha 64 anos, joelhos ruins há uma década, e mesmo assim ficou de pé como se estivesse finalmente largando alguma coisa que carregava há muito tempo. Tirou a carteira do bolso do paletó. Um cartão antigo, azul, da empresa dele. Ele atravessou a lateral da mesa principal, passou pela Denise, passou pelo Mason, até chegar na Camila. Passa esse, ele disse. Ela passou. Aprovado. Ela entregou o recibo. Ele assinou com uma caneta azul, firme. Depois disso, ele olhou para o Mason. Não olhou para Denise. Senta. Mason ainda estava olhando para a máquina. Senta. Ele levantou o rosto. Pai. Senta. Isso não é. Senta. Agora. Mason abriu a boca. Tentou começar 3 frases diferentes. Nenhuma saiu inteira. A Denise se meteu. Robert, isso aqui não é necessário. Meu pai virou a cabeça devagar. E pela primeira vez naquela noite, olhou direto para ela. Olhos azuis, frios. Denise. Hoje não. Mas Robert, você não pode. Hoje não. Ela sentou. Sem discutir mais nada. A Tiffany já estava em pé. Pegando a bolsa. Sem olhar pro Mason. Eu vou embora de Uber, ela disse. Não me liga hoje. E saiu. A porta fechou atrás dela. E o som daquilo ficou sozinho no salão por uns bons 10 segundos. Depois disso, começou. 1 a 1. Os convidados levantando em silêncio. Casacos sendo pegos devagar. Despedidas baixas para minha mãe, cuidadosas, desconfortáveis. Ninguém olhava pro Mason. Ninguém dizia boa noite para ele. A Denise foi a última a sair. Não se despediu de ninguém. Meu telefone tocou às 22h15. Eu estava na mesa da cozinha com a segunda xícara de chá já fria nas mãos. Brenna. Oi, mãe. A voz dela veio molhada. Filha, o que você fez? Eu saí da festa. Os cartões do Mason foram recusados. 3. Seu pai teve que pagar $5.800. Eu sei. Você ligou pro restaurante, cancelou a autorização. Eu autorizei eles a cobrarem o Mason, sim. Brenna. Mãe, eu planejei o jantar. Eu paguei o depósito. Eu assinei o contrato. E o meu irmão ficou em pé na frente de 30 pessoas dizendo que eu não tinha pago nada. Silêncio.
A Denise falou para deixar a família de verdade ou aproveitar. Você e o pai não disseram uma palavra. Eu saí da sala. Liguei do estacionamento. Seu pai. Meu pai não falou quando precisava falar. Mais silêncio. Ele assinou um cheque hoje. Eu não tô triste por isso. Filha, por favor. O Mason perdeu a esposa na mesma noite. Mason, ele. Para, mãe. Ela parou. Respirou. Eu te amo, ela disse, quase quebrando. Eu amo seu pai. Eu não estou odiando ninguém hoje à noite, mas também não vou falar do Mason agora. Nem da Denise. Não hoje. Nem amanhã. Quando eu estiver pronta, eu mesma ligo. A voz dela veio mais baixa. E o que eu digo para eles? Você não precisa dizer nada. A Denise já tinha um discurso pronto ontem à noite. Deixa ela usar em outra pessoa. Mãe, boa noite. Boa noite, filha. Eu te amo. Eu também te amo. Eu desliguei. Coloquei o celular virado para baixo na mesa da cozinha. Levei o chá até a pia e joguei fora. Lá em cima, a Mia se virou no sono. A casa fazia aqueles barulhos pequenos de madrugada, silenciosos, vivos. Eu já tinha chorado por coisas demais na vida. Dessa vez, não chorei. O domingo foi simples. Calmo. Bom. O Adam fez panquecas em formato de orelhas. A Mia deu nome para todas elas. Fomos até o parque na Bratley e ficamos chutando uma bola por uma hora. Depois ela quis sorvete. A gente comprou. Meu celular ficou no bolso. 14 chamadas perdidas até meio-dia. 8 do Mason. 4 da Denise. 2 de um número desconhecido, provavelmente meu pai, usando o telefone fixo, que é o único que ele ainda sabe usar direito. Eu bloqueei o Mason. Bloqueei a Denise. Meu pai não. No parque, o Adam perguntou. Você quer ligar para ele? Ainda não. Tá. Ele precisa ficar um pouco com isso. Certo. Almoçamos às 16h30. Sanduíche de queijo quente e sopa de tomate. A Mia construiu um forte com as almofadas do sofá e chamou de a Forte Mia. O Adam passou por dentro dele. Isso aqui aguenta estrutura? Sim. Eu sou a engenheira. Justo. Você é mesmo. Eu sentei no chão do Forte Mia às 18 horas e fiquei vendo minha filha organizar os bichos de pelúcia em fileiras. Mamãe? Oi, amor? A festa de ontem, foi uma festa ruim? Os adultos tiveram um mal-entendido, só isso. Você e o papai estão bem? Estamos bem. E a vovó? A vovó vai precisar de um tempo. Tá bom. Ela ajeitou um coelho de pelúcia. Ela pode ter tempo. Beijei a cabeça dela. Às 20 horas, a Mia dormiu. Às 21 horas, a casa entrou naquele som baixo de rotina, máquina de lavar, aquecimento ligando, vida comum acontecendo de novo. Antes de dormir, abri o aplicativo da campainha por hábito. Nada. Luz da varanda acesa. Tudo normal. Dormir naquela noite foi fácil. 7 horas seguidas. O primeiro sono de verdade em um mês. Enquanto eu dormia, meu irmão estava no motel às margens da I-91 montando um plano que eu só veria depois. 14 horas depois. Segunda-feira, 11h40. Eu estava no escritório, com uma carteira de clientes aberta na tela. O celular vibrou. Alerta da câmera da porta. Movimento detectado. Abri o aplicativo esperando o entregador. Mas eram 2 pessoas. Mason. Denise. O Mason tinha uma chave na mão. Eu vi ele colocar a chave na minha porta. Vi a Denise entrar primeiro, como se aquilo fosse dela. E 3 segundos depois, a luz da minha entrada acendeu na câmera interna. Eu não respirei. Eles atravessaram minha sala. O Mason carregava uma sacola de lona. A Denise foi direto até o armário de madeira cerejeira.
Ela abriu as portas de vidro e começou a retirar a porcelana da minha sogra do armário. O conjunto azul e branco que tinha pertencido à mãe do Adam, Rosalie, e antes dela a avó dele. Um jogo completo de 12 lugares. A Rosalie tinha escrito meu nome, em lápis, na base da molheira em 2014, na semana antes de morrer. A Denise estava embrulhando as peças num pano de prato e entregando para o Mason colocar na sacola. Com uma mão só, eu peguei o celular e liguei pro Adam. Brain, olha a câmera interna. O Mason e a Denise estão dentro da nossa casa. Agora. Onde você tá? No escritório. Rota 2. 12 minutos. Estou virando o carro. Liga pra polícia. Desliguei. Liguei pra central não emergencial de Cambridge. Minha voz saiu baixa, sem emoção, como se não fosse minha. Tem 2 pessoas dentro da minha casa sem permissão. Tenho vídeo. São Mason Calava e Denise Calava Faral. Eles estão colocando objetos que não pertencem a eles numa sacola. Estou indo para casa agora. Senhora, permaneça onde está. Já estamos enviando viatura. Eu fiquei onde estava. E olhei a tela. O Ada chegou às 11h55. 2 viaturas já vinham logo atrás. A câmera mostrou ele entrando em casa com calma, como quem não tem pressa de nada. Ele parou na entrada da sala. Mason. Denise. O Mason virou com 3 pratos embrulhados nas mãos. Ada, cara, a gente só tava. Solta os pratos. Ada. Solta. Senta no sofá. A polícia já tá aqui. A Denise, ainda segurando uma travessa, endireitou a postura. Nós somos família. Temos todo o direito de pegar coisas que pertencem à família. Essas são da minha mãe. A voz do Adam veio mais firme. O nome dela era Rosalie Lockwood. Ela morreu em 2014. Essas peças nunca foram de vocês. Estão aqui porque essa casa é minha. Denise. Senta. A polícia entrou. 2 agentes. Voz calma. Postura profissional. Mãos visíveis. Ninguém se mexe. Mãos onde possamos ver. O Mason colocou os pratos na mesa de centro. As mãos dele tremiam. O policial mais velho olhou pro Ada. Senhor Lockwood? Sim. Essa é sua residência? Sim. Minha esposa está no telefone. Tem vídeo de tudo. Como essas pessoas entraram? Uma chave reserva que demos aos pais da minha esposa anos atrás. Não foi autorizada para uso deles hoje. O Mason se adiantou. Minha irmã me deu-a. O Adam cortou, seco. Sua irmã não deu nada. Essa chave era para emergência dos pais dela. Isso não é consentimento. O policial assentiu. Senhor, senhora, vocês vão precisar nos acompanhar até a delegacia para prestar esclarecimentos. Por favor, sem tocar em mais nada. A Denise tentou falar. O outro policial repetiu, mais baixo. Senhora, por favor, nos acompanhe. Na segunda-feira, 18h15, eu já estava em casa. O Adam tinha trocado as fechaduras às 15h. Um amigo dele que tem uma chaveiro veio antes mesmo de eu terminar o depoimento. Eu sentei no sofá e liguei para Gianni Walsh. Gianni era minha colega de faculdade. Hoje era advogada de família, escritório perto da Harvard Square, e tinha um temperamento compatível com o preço que cobrava. Brenna. Fala. Invasão de domicílio. Vídeo da campainha. Câmera interna. 2 pessoas, meu irmão e minha tia. A Gianni continuou lendo o relatório com aquela frieza prática de quem já viu tudo no tribunal. A polícia registrou ocorrência. Itens identificados. Nenhum objeto foi removido com sucesso. A ação foi interrompida antes da retirada. Inventário ainda intacto. Ela pausou um segundo. Entrada por chave. Sim, uma reserva na casa dos pais. Você nunca entregou isso a ele? Nunca.
Ficava numa gaveta lá na casa deles. Isso configura entrada não autorizada. No mínimo invasão de domicílio. Possível tentativa de furto. Eu respirei fundo. Eu não quero processar eles. Não precisa querer. Eu posso entrar amanhã com 2 pedidos de restrição de 12 meses. Separados. Um para o seu irmão, outro para sua tia. Registros distintos, limpos. E a gente não entra com ação civil a menos que eles tentem de novo. Faz isso. Fechado. Te mando os rascunhos até 9 da manhã. Obrigada, Gianni. Brena, você tá bem? Eu tô muito bem. Dorme. E liga pro seu pai. Eu desliguei. O Ada estava no outro sofá, com a Mia encostada no ombro dele. Ela tinha apagado fazia uns 20 minutos. Peguei o celular e liguei pro meu pai. Ele atendeu no segundo toque. Filha. Pai. Filha, eu não. Pai, escuta. O Mason e a Denise entraram na minha casa hoje com a chave reserva. Eles estavam pegando a porcelana da Rosalie. Eu fiz um boletim de ocorrência. Amanhã cedo eu vou entrar com medida protetiva. Silêncio. Longo. Pai. Ele sabe, filha. A voz dele estava quebrada. E foi ali que eu entendi que era a primeira vez na vida que eu tinha ouvido meu pai chorar. Na terça-feira, minha mãe veio sozinha para Cambridge. Primeira vez em 6 anos. Chegou 11h05 da manhã. Não tocou a campainha. Ficou parada na varanda com a mão encostada na porta, como se não tivesse certeza se podia entrar. A câmera do interfone pegou ela assim, imóvel. Eu abri. Mãe. O rosto dela desabou na hora. Brena. Entra. Filha. Café. Eu levei ela até a cozinha. Sentei ela na ilha. Fiz o café. Ela segurou a xícara com as 2 mãos como se precisasse disso para não cair. Eu não sabia que o Mason ia tentar entrar. Ela engoliu seco. Ele me ligou ontem de manhã. Disse que queria pegar umas coisas que a sua avó teria deixado para ele. Eu não questionei. Ele pediu a chave reserva? Sim. E você deu? Sim. A voz dela falhou. Eu sinto muito, Brena. Eu sinto muito por sábado. Por tudo isso. Eu deixei a Denise falar por mim desde que você tinha 15 anos. Eu tinha medo dela. Mais do que eu tinha medo de te perder. Essa é a verdade. E eu tenho vergonha disso. Ela chorou. Sem pausa. Eu deixei. Quando ela terminou, eu peguei um guardanapo novo e coloquei na frente dela. Mãe, eu te ouvi. E eu acredito que você tá arrependida. Mas arrependimento não muda comportamento. Eu preciso que você me escolha. Não que peça perdão e depois volte tudo ao normal. Ela sentiu rápido. Pegou o celular. Bloqueou a Denise ali, na minha frente. Primeiro passo feito, ela disse. Mãe, depois a gente vê o próximo. 6 semanas depois, eu estava na Ilha da Cozinha, numa terça-tarde, fazendo a lista de compras de ação de graças, peru, massa de torta, cranberry, vinho bom. Meu celular tocou. Era minha mãe. Querida, oi, mãe, respondi. Ela foi direto. Ela e meu pai queriam passar o dia de ação de graças comigo, só os 2. Eu disse que tudo bem. Ela comentou que já tinha falado com a Denise e que, esse ano, não iria aceitar perguntas sobre o que eu estava fazendo. Ela falou isso de forma bem direta, e eu achei melhor assim. Ela perguntou da Mia, disse que não via a neta desde setembro e queria saber se estava tudo bem. Eu disse que sim, que ela estava ótima e que ia adorar ver a avó. Comentei também que tinha comprado um livro novo para ela, algo que com certeza a deixaria feliz. Falei essas coisas rápidas, mais para preencher o silêncio do que por necessidade. Sobre o Mason, eu disse que ele tinha fechado um acordo 2 semanas antes, invasão de propriedade, multa de $500 e 40 horas num banco de alimentos. O caso tinha saído no jornal, um jornal pequeno, mas ainda assim saiu.
A Tiffany tinha pedido separação legal na terça depois daquela festa. Diziam pela cidade que ela tinha descoberto mais coisas além do que já circulava. A tia Denise acabou com uma ordem de restrição registrada discretamente no sistema do tribunal. Ela não foi convidada para o chá de bebê do fim de semana, e a própria prima me ligou dizendo que já tinha visto bastante. Outras 4 pessoas da família repetiram a mesma coisa nos dias seguintes. Meu pai começou a me ligar todo domingo às 7 da noite, só ele, por videochamada. Ele queria ver a Mia. Ela mostrava desenhos, ele assistia em silêncio, prestando atenção. Ninguém mencionava o que aconteceu naquela noite de sábado, e não precisava. Era como se ele estivesse tentando me escolher do jeito torto que ele sabia. Anotei a massa de torta na lista. Minha mãe voltou a falar, perguntou se poderia vir às 2, porque a gente ia comer às 4. Eu disse que sim e pedi para ela se agasalhar bem, que eu tinha comprado uma manta que ela gostava. Ela respondeu: "Tá bom, querida, eu te amo", e eu disse que também a amava antes de desligar. Depois coloquei a lista na geladeira. No dia de ação de graças, às 4 da tarde, minha sala estava pronta, velas na mesa, a louça da Rosales lavada e brilhando, tudo organizado para 5 pessoas. Meu pai numa ponta, minha mãe à direita dele, o Ada na outra ponta e a Mia ao meu lado. A casa tinha cheiro de sálvia e fumaça de madeira. No meio da refeição, minha mãe passou os pães e elogiou o vestido da Mia, chamando ela de querida. A Mia agradeceu com aquela voz cuidadosa de criança que aprende a observar tudo ao redor. De repente, ela largou o garfo e perguntou se podia fazer uma pergunta. Disse que, naquela festa grande de um tempo atrás, ouviram coisas ruins sobre a mãe dela e ninguém falou nada, e queria saber se a avó tinha ficado triste quando viram a mãe dela sendo diminuída. O silêncio caiu na mesa inteira. Minha mãe pousou o garfo devagar, os olhos enchendo de lágrimas. Ela disse que tinha ficado muito triste e que tinha errado por não ter falado nada, que estava aprendendo a usar a própria voz, que não sabia fazer isso direito antes, mas estava praticando. A Mia respondeu que estava orgulhosa dela. Minha mãe chorou baixinho no guardanapo, meu pai estendeu a mão por cima da mesa e segurou o pulso dela, depois alcançou minha mão também. Eu deixei. Ninguém falou mais nada por uns 30 segundos. A chama das velas se inclinou de leve e voltou ao lugar. Ada, com toda delicadeza, perguntou: "Quem quer torta?" Eu quero", a Mia sussurrou. "Torta pra Mia, torta pra todo mundo", ele respondeu sorrindo. Eu tinha passado semanas achando que sabia como era vencer. Eu estava errada. Depois de 6 semanas, eu entendi: vencer era aquilo. Era aquela mesa. Aquela calma. Aquela casa cheia sem tensão no ar. Meus pais foram embora às 8h30. Minha mãe me segurou na porta por um tempo longo demais para ser só despedida. Meu pai beijou a testa da Mia. "Até domingo, Mia Bug. Mostra seus desenhos pro vovô de novo." "Eu mostro, vovô." E então eles foram. Eu e Ada ficamos parados na entrada por alguns segundos. A primeira neve da estação tinha começado em algum momento depois da torta de abóbora, flocos pequenos, secos, quase tímidos, como se ainda não tivessem certeza de que eram neve de verdade. "Você tá bem, Bren?" ele perguntou. "Eu tô", respondi. E era verdade pela primeira vez. Ele me abraçou por trás, encaixando o queixo no meu ombro. A Mia chamou da sala: "Mamãe, o filme vai começar." Eu voltei para dentro do calor da casa. Apaguei a luz da varanda. Adam trancou a porta. A gente se sentou no sofá. Mia se enfiou debaixo do meu braço como se sempre tivesse pertencido ali. Adam colocou um desenho animado qualquer, colorido, leve, daqueles que fazem o mundo parecer simples por alguns minutos. Lá fora, a neve continuava caindo. Eu pensei na sala de carvalho. Pensei na fatura de $5.000, nos cartões recusados, no rosto cinza do meu irmão. Essas memórias ainda estavam comigo. Sempre estariam. Mas já não doíam do mesmo jeito. E aqui está o que eu quero que você leve disso tudo: família não é algo que você recebe pronto. Família é uma mesa. Você constrói a sua. Você escolhe quem senta nela e qual voz pode existir ali.
E, às vezes, a coisa mais gentil que você pode fazer pelos seus próprios pais é não deixar que eles ensinem aos seus filhos que ficar em silêncio diante da crueldade é o que um adulto deve fazer. Se essa história chegou até você, me diz uma palavra nos comentários. Ficou se você ainda está na sua família, mas com novas linhas desenhadas. Saiu se você precisou se afastar de vez. Não existe resposta errada. Se quiser acompanhar, se inscreve e eu te conto a próxima no domingo. A história da tarde em que descobri que minha cunhada tinha mexido na conta do espólio da minha avó. Link na descrição. Te vejo lá.